Ok, estamos então no ar. Boa noite a todos novamente. Boa noite. Boa noite a todos. Vamos começar mais com nossa prece. Vou pedir para a Gabi fazer a prece inicial, pode ser? Sim. Muito obrigada por estarmos aqui reunidos. Que possamos nos entregar esse momento, refletirmos sobre a tua palavra, que possamos sair daqui melhores. Retira desse ambiente todos os pensamentos primitivos, todos os sentimentos contrários à paz, que possamos entrar em sintonia com o momento e assim permanecermos até o fim. Assim seja. Assim seja. Boa tarde. Slide. Quantos slides, por favor? Não vos inquieteis com vossa vida, Mateus capítulo 6, versículo 25 a 34. Então, vamos fazer em 3 reuniões, né? Foi por aí. Sim, Possibilidade, né? vamos explicar então, porque João avisou, mas algumas pessoas podem não estar sabendo, né? Nós fizemos alterações no calendário e... Como é que ficou mesmo? Não, é porque assim, estava Mateus 6, 25 a 32, essa parte nós ficaríamos. Mas depois tinha uma reunião só com o versículo 33, depois só com o 34. Então seriam 6 reuniões. Só que o versículo 34, ele retoma a questão de não vos inquieteis. Aí, se você pega a Jerusalém, o Haroldo, você tem a junção, a película completa vai até 34. Né? Embora ela já era grande, ela ficou um pouquinho maior, os 2 versículos. E aí eu disse, João, a gente pode pegar, ao invés de 6 reuniões, a gente faz em 3 ou 4, se for o caso, né? E a gente deixa 1 ou 2 reuniões que antecedem o seminário, para que a gente possa, inclusive, organizar, estudar, né, se preparar mais para o seminário e leve para o teste. Que eu achei ótima ideia, que a gente precisa mesmo. E aí, pronto, ficou decidido dessa forma. As duplas que estavam escaladas vão continuar, só que... Né, Aí depois do seminário. Vai ser depois do seminário. Né? Aí é interessante a gente também pegar, já que nós tínhamos, eu quero até uma definição com o pessoal, para que a terça após o seminário, que a gente possa trazer o Bruno Menezes para explicar sobre como a viagem para Jerusalém, tipo de roteiros, qual a época mais propícia, né? O que é mais barato, o que é mais caro. Então, a gente tem uma noção inicial e depois ir juntando todas as informações para ele saber da possibilidade de a gente fazer essa viagem, para a gente vai ser um espetáculo. E por mim está escaladas, né? Aí eu vou falar com ele. Só você combinar com ele, aí confirmo. Na terça-feira, no caso, dia... Depois do final, né? 26, né? 26. É isso? 23 e 24 do seminário, né? Então ficou aí nessa perícope. Ela tem bastante coisa para a gente comentar e estudar. Tanto que eu queria até aqui fazer o seguinte, tem muita coisa aqui que já colocou, mas nós gostaríamos de que anotássemos inclusive aquelas questões que cada um de nós está com dúvida, para facilitar mais o nosso trabalho de foco de buscar pesquisas sobre aquilo que a gente acha que está meio nebuloso. Né? Acho que seria mais interessante. E registrando isso, né? A gente anotaria para poder então colocar na apresentação
mais especificamente. E outras coisas que surgirem. Olha aí, Gabi, que gosta de perguntar assim. Qualquer pergunta que você tiver, Aí a gente a anota, gente anota aqui o registra. Isso. Fazer. E aí vamos fazendo. No caminhar da nossa discussão, né, aquilo que a gente não contemplar aqui, mesmo da parte acadêmica, é dizer, olha, tal coisa. Aí a gente vai tentar ajustar. Certo? Pode ser? Pode. Vai continuar. Sim. Seminário deve não fez. Vai ter um seminário que a gente vai trazer outros grupos como o nosso para cá. E a conversa vai ser à noite? Vai ser não, vai Final de ser semana. final de semana. Sábado e domingo. Quanto sábado, domingo? 23 e 24 Aqui de na maio. recuperação? Isso. O dia inteiro. Vai ser o sábado de tarde, 23 e 24? o sábado de tarde, dia 23, e o domingo de manhã. Tem que Já a escrever? gente vai abrir inscrição provavelmente essa semana já. Pra maio? Pela internet. Vou passar poesias de Walter William. Santa Alice. Né? Inclusive, só é como a película é grande, ele fez duas poesias, certo? Eu vou pedir pra Gabi ler essa poesia, que ela adora poesia, né? Não é que você tem. Então, são duas. São duas. Aí você lê. E hoje eu nem sei se o celular ainda tá muito pequeno pra mim. Hoje eu saí de metros à tarde. Lê, Gabi, pode ler. Mas o outro posso. Você não consegue, não? Não, pode ler você. Pode começar a reunião. Agora E Maria chegou. Não começou, não? É isso? começou agora. Brincadeira. Só agora. Vamos lá. Pode ler. Da ansiosa solicitude pela vida. Escrita foi por Deus a sinfonia, aves nos céus e lírios perfumados, florestas verdes, mares anilados, e um sol que aquece a vida e que a ilumina. Renasce o mundo em festa cada dia, o ar nas noites, céus estrelajados, e tudo a merecer ternos cuidados de Deus, Pai e Maestro da harmonia. Confio, afasto toda inquietação. Por trás desse universo aqui descrito, um Deus de amor inunda a criação. Aceita, ora, agradece, e assim contenta, verás do Pai o augusto coração, regendo a sinfonia do infinito. Lindo, né? Quando eu estava lendo essa poesia, eu lembrei da viagem que a gente fez recentemente. Uns montes de cachoeiras e a gente só ficava olhando, porque lá é uma área de muito esporte radical, né? E eu e Larissa não somos nada disso. Então a gente ficava só olhando e refletindo. Poxa, que obra, né? Belíssima, que perfeição. Todo lugar, né? Aqui também a gente tem lugares belíssimos que a natureza construiu. E a poesia, principalmente no início, fala dessa harmonia que existe na natureza, nas formas naturais, na criação, né? Bom, essa palavra céus estrelajados, eu não encontrei. Cheio de estrelas, né? Não. Pode ser. Vai ser encontrando. Deve ser isso, mas assim, esse é estrelado, pode ser isso. Mas é que às vezes o poeta ele usa uma palavra assim para rimar, né? Sim. E que dá entendimento. É, A gente é ele inglês, pode a fazer. gente Tem alguma outra que seja? Anilados. Pra rimar com anilados. Estrelajados, anilados. Anilados é. Cuidado, é com azul. É, É com azul. Estrelajados cuidados. cuidado. Muito bem. Excelente. Mais alguma coisa? Você consegue ler, Ada? o quê? A poesia? A poesia não, só se ficar de perto. Deixa eu ver se de perto eu consigo. Porque para ler de novo? Não, essa já é a segunda Essa poesia. é a mesma. Mas não precisa não, força os seus olhos. É, força mesmo. Maria lê.
Senão fica dor de cabeça depois. Eu tô com de perto. Tá Se bom. vai, eu Tá vou bom. combustível. Da ansiosa solicitude. Por que seria o homem um deserdado diante desse ser onipotente? Onipresente. Diante desse ser onipresente, que cuida da ervinha e da semente, e faz toda a beleza do relvado. Se ele matizou o céu, o prado, e deu beleza até ao sol poente, por que seria o homem um ser ausente de todo o seu amor e do seu cuidado? É tíbia, afeta os homens inquietos, que enchem os seus celeiros de comida e acham que eles nunca estão repletos. Que busque o homem um reino além da vida, conquiste tais valores tão seletos e toda inquietação será vencida. Lembrei do pôr do sol. Nossa, esse pôr do sol de uma pessoa deixa o sol encantado. Os primos até choraram. E é bem isso mesmo, a gente não, às vezes se esquece de observar a natureza, e às vezes a gente se esquece que o próprio homem faz parte dessa natureza também, né? E que se ela é tão bela, tem um cuidado tão delicado, né? Por que o homem, sendo uma obra tão especial, né, que Deus nos destinou a cuidar, né, desse planeta inteiro, porque ele teria menos cuidado conosco? Realmente. E mais quer falar alguma coisa sobre Só o que é tíbia? Vocês sabem o que é tíbia? Mas ó, Tíbia eu sei que é um osso, né? É. Também. mas aí deve ser a questão pequena. Também tíbia. Deve ser. O vacinante. É, porque a bastante. fé, né? A fé. De titubear, né? Isso. Ótimo. Matizar, Enche os seus matizar celeiros. também ornar, colorir. Agora tudo Se ele matizou o céu, o prado, ornou, coloriu. Que beleza, né? Essas poesias vocês tiram do Sermão da Montanha, do livro? Tem um livro Ah, que ele fez poesia só desse trecho de é? Sermão da Montanha. E vai do capítulo 5 ao capítulo 7 de Mateus. E se Deus cuida de uma ervinha, de uma sementinha, das aves, de seres assim, menores da criação, imagine então nós, né, seres humanos. Então, como o Diego falou, a gente não deve. A gente é inquieto. Tem sentido a gente ficar inquieto. Perder a fé. Porque Deus, ele também, nós que somos seres humanos, com certeza, Deus Só João colocou aqui que ele achou, estrelejando o Aurélio. Cobrir-se ou começar a cobrir-se céu de estrelas. Céu Pois de é, eu estrelas. procurei no Aurélio. Na internet ele não achou, entendeu? Esse é o problema. Agora também é o seguinte, eu acho que eu coloquei estrelejado. Eu coloquei estrelejado, talvez ele tenha a outra palavra. Eu procurei estrelejado e encontrei no dicionário, é encher-se de estrelas. E agora vamos a Período, né? Esse texto maravilhoso aí que a gente sempre escuta falar, agora a gente vai entender melhor. Sim, é bom a gente. Essa questão do não vos inquieteis está dentro de uma perícope maior que o Haroldo titulou como 3 proibições. Então a gente viu não entesoureis, a gente viu Não entesourei, vai ser a segunda. a segunda, e depois do não julgueis, né? É isso? Isso, Depois do não inquieteis. Essa é a segunda proibição, então. isso. Entenderam? Nós Tem uma sequência, né? Uma sequência aqui.
Mateus 20 traz pra gente. Tu quer se fazer assim? Ah, Ok? Então, vamos. A gente vai ler aí o seguinte: nós trouxemos Mateus, trouxemos Lucas, porque Lucas, eu acho que a gente lê isso aqui, lê Lucas, a gente parece que entende melhor, sabe? Eu tive essa sensação. E também trouxemos a Bíblia de Jerusalém só em relação a Mateus. sim. Tá? Não em relação a Lucas, só em relação a Mateus. Mateus e Lucas só de Haroldo. Quem vai ver? Carol, você consegue? Agora sim, né? Mateus 6:25-34, 3 proibições. Por isso vos digo, não vos inquieteis por vossa vida, os que comereis, nem por vosso corpo, com o que vestireis. Não é a vida mais que o alimento, e o corpo mais que a veste? Olhai as aves do céu, que não semeiam nem ceifam, nem recolhem em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não valeis muito mais do que elas? Qual dentre vós pode, inquietando-se, acrescentar um côvado à sua estatura? E com relação à veste, por que vos inquietais? Examinai os lírios do campo, como crescem. Não labutam nem fiam. Eu, porém, vos digo que nem Salomão, em toda a sua glória, vestiu-se como um deles. Se a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançada ao fogo, Deus assim as veste muito mais a vós, homens de pouca fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo que comeremos, ou que beberemos, ou que vestiremos. Pois essas coisas os gentios buscam. De fato, vosso Pai Celestial sabe que necessitais de todas essas coisas. Buscai primeiramente o reino e sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o amanhã, pois o amanhã se inquietará consigo mesmo. Basta a cada dia seu mal. Tem coisa para mais. Muita coisa que a gente, inclusive, lê no Evangelho do Espiritismo, que Kardec traz. Vai ser uma coisa posterior, mas tem muitas passagens que são coisas que a gente já ouviu bastante, né? Essa questão de a cada dia basta o seu mal, os lírios do campo, as aves, né? Buscar primeiramente o reino e o resto será acrescentado. Interessante só lembrar que hoje a gente vai ficar mais na parte de entender o texto. Isso. Parte acadêmica. Acadêmica e possivelmente a outra, pelo menos em parte, Ainda também. ainda talvez fique permaneça na parte acadêmica. A passagem é muito grande. Hein? A passagem é muito comprida. Exato, tem vários Inclusive, a detalhes. gente estava falando no início que provavelmente 3 ou 4 reuniões. Eu acompanhei a discussão. Eu queria até dividir com vocês, né? Que hoje eu tive um dia assim tão cheio. Aquele dia que a pessoa acha assim, que não vai dar conta de terminar o dia, né? Eu estava já certa com vir para cá, me arrepei, botei para chorar. Se não vou para cantinho, mas não é pronto. Aí eu lembrei que era essa passagem, que é sei o quê. Lembrei que era. Bom, E eu tive no final de semana que foi quase um preparo dessa passagem. Mas se eu começar a falar, a gente já ia ser no assunto. Minutos até a o que importa é que eu acho que o assunto realmente interessa muito isso aqui, né? E já deixa profundamente a mim hoje. Eu fiquei com a parte do buscar o reino, que o resto vem, né? Estou gostando. Agora então vamos ver Lucas. E aí, Ismael? Lucas coloca preocupação e ansiedade, capítulo 12. E disse aos seus discípulos: por isso eu vos digo, não vos inquieteis pela vida, com o que comereis, nem pelo corpo, com o que vestireis. Pois a vida é mais que o alimento, e o corpo mais que a veste. É uma afirmação, não é um... Observai os corvos que não semeiam nem ceifam, os quais não têm despensa nem celeiro, mas Deus os alimenta.
quanto mais valeis vós do que as aves. Qual dentre vós pode, inquietando-se, acrescentar um povado à sua estatura? Porra. Um povo, sua estatura. Portanto, se não podeis o mínimo, por que vos inquietais a respeito do restante? Observai os lírios como crescem, não labutam nem fiam. Eu, porém, vos digo que nem Salomão, em toda a sua glória, vestiu-se como ele, como um deles. Se a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, Deus assim as veste, quanto mais a vós, homens de pouca fé. Também vós não indagueis o que comer, o que beber, não estejais inquietos, pois estas coisas as nações do mundo buscam, mas vosso Pai Celestial sabe que necessitais disto. Todavia buscai primeiramente o reino dele, e estas coisas vos serão acrescentadas. Para substituir gentios por nações, né? Que, na verdade, gentil era tudo aquilo que não era judeu. Os demais, Ah, não sabia que Como a gente chama de gringo, né? Aqui. Aqui é o gringo. quem não né? era judeu era gentil. Quem não era do povo escolhido, mas aí a gente tem que explicar o porquê escolhido, né? Para quem escolhido, mas ele também vai. E aí, como o Lucas ele escreve para os próprios gentios, não faria sentido ele tratar eles como ele prefere dizer todas as nações. Mas aí tem uma questão que eu queria perguntar, que eu estou lembrando agora. Essa questão do gentil, existia um povo gentil, quer dizer, eu sou um gentil, eu sou pessoense, eu sou gentil, tinha essa questão? Talvez na internet alguém responde, talvez Cadê João? o André, João. John. Como é a pergunta mesmo? Não, assim, ele falou a questão, por exemplo, Lucas não falar para o gentil, já que ele estava falando dos gentios, ele colocar gentil. Se eles tinham essa denominação, olha, eu sou um gentil, assim como eu sou um judeu, assim como eu sou. Eu acho que era mais um tratamento dos judeus para com eles. Mas nas obras germanas. Mas eles quem? Vê só, eu estou falando é isso. André botou aqui. Todo aquele que não é de Israel. Não, é feito. Mas, não, tudo bem, mas o que eu vou colocar é isso. Né? Se era um tratamento só do judeu para com eles, ou se havia algum tipo de como a gente tem, né? Eu sou paraense. Não, Tá certo? era mais dos judeus para com eles. Assim, pelo que eu vejo para as obras germanas, certo? Pelo menos do que ficou comigo quando eu li Paulo e Estevão, Então, é que os judeus tratavam os outros como gentios, mas os outros não se tratavam como gentios. Eles eram romanos, eles eram exato. Então, egípcios. agora, o que eu acho que aí a sua colocação faz sentido é sendo Lucas. Lucas é do quê? Deus era... É médico. Não era médico, mas Mas eu acho que ele era judeu, né? Ele é judeu? Alguém sabe aí se Lucas era judeu ou não? Não, gente, Lucas era um médico grego, né? Ah, É o quê? ele era grego, né? Grego. Um médico grego. Então, o que acontece? Então, aí a gente diz o seguinte, ele não usa gentil porque ele não tinha a credibilidade. Né? Aí, ele tem essa... Não faz sentido você se autodenominar gentil, né? Porque é tipo um termo exclusivista, assim. Aqui é judeu. É. Qual é o título que Mateus coloca? O Lucas colocou preocupação e ansiedade, né? Que eu vejo muito também. Não. Foi Fez. Na verdade é. É aluno que faz, o tradutor que faz a classificação, né? Ele colocaria essa expressão aí. É porque, não existia versículo, de capítulo, não tem vírgula, não tem população. Eu falei até errado, falei Lucas. Mas realmente foi Haroldo, o tradutor que escolhe mesmo esses títulos. Agora vamos ver o livro de Jerusalém, né? Em Mateus. Ela já coloca uma ordem nasce a providência. Eu vou ler. Isso aí. Não, esse está aqui, Esse ó. não, esse vai dar. Esse já é grande. Esse Da primeira de Jerusalém. Pode ouvir, né? Vamos dar uma observação sobre os gentios ali também. Começar aqui desse Aquele aqui. que oferece a religião pagã. André, você pode ler? Você está conseguindo E ler? era tudo que não era
Aí não quer dizer que Deus é um único. Agora estamos sem seu áudio. Vou pedir para André ler. Oi, tô aqui. Lê aí, Leozinho. É o de Mateus, né? É da New Jerusalém. Abandonar-se à providência. Por isso vos digo, não vos preocupeis com a vossa vida quanto ao que haveis de comer, nem com o vosso corpo quanto o que haveis de vestir. Não é a vida mais que o alimento e o corpo mais que a roupa? Olhai as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem ajuntam em celeiros. E, no entanto, vosso Pai Celeste as alimenta. Ora, não valeis vós mais do que elas? Quem dentre vós... André, você está muito acostumado com a leitura acelerada lá do YouTube. Você pulou aí. Você Pulou uma linha, foi? eu não ouvi dizer assim. E, no entanto, vosso Pai Celeste. Ah, foi? Então foi por isso. Mas repete aí do 26, por favor. Olhai as aves do céu. Não semeiam, nem colhem, nem ajuntam em celeiros. E, no entanto, vosso Pai Celeste as alimenta. Ora, não valeis vós mais do que elas? Quem dentre vós, com suas preocupações, pode acrescentar um só côvado à duração da vida, à duração de sua vida? E com a roupa, por que andais preocupados? Observai os lírios do campo, como crescem, e não trabalham nem fiam. E, no entanto, eu vos asseguro que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que existe hoje e amanhã será lançada ao forno, não fará ele muito mais por vós, homens fracos na fé? Por isso, não andeis preocupados, dizendo: que iremos comer, ou que beber, ou que iremos vestir? De fato, são os gentios que estão à procura de tudo isso. Vosso Pai Celeste sabe que tendes necessidade de todas estas coisas. Buscai, em primeiro lugar, seu reino e sua justiça. E todas estas coisas, pois o dia de amanhã se preocupará consigo mesmo. A cada dia basta o seu mal. Tá alto? Opa, vou baixar. Beleza. Aí muda a estatura da vida. A gente vai ver lá na frente que Haroldo traz que estatura não é só uma questão de altura, é também em relação à duração da vida. E aí a Bíblia traz a duração da vida. O que faz mais sentido. Eu sei dizer que faz mais sentido, né? Porque estão se preocupando tanto e depois pode até intervir no dia seguinte, né? Com toda a precaução e preocupação. Porque se a gente for pensar, por exemplo, a questão da inquietação, da ansiedade, da preocupação, nada disso vai ajudar você a resolver nada. Não é isso? Ao contrário, ela vai lhes prejudicar. Então, essa é uma das mensagens que a gente lê que Jesus passa. É muito essa abandonar-se à providência, né? Eu acho que eu já falei para você ter esse exemplo, eu sempre lembro, assim, uma das vezes que eu fui à missa com uma amiga, e o padre falou, né, assim, você fala que tem fé em Deus, tudo, e vive tão cheio de precaução, né? Já viu uma criança lá aprendendo a andar, como segurando o braço da mãe, e o menino chegava assim, né? Pode ter buraco, pode ter o que for, a criança não olha, a criança só vai dando passo, e vai dando passo, e vai caminhando, sem olhar os obstáculos do caminho, né? E a reflexão do padre é que a gente deveria se entregar aos braços de Deus dessa mesma forma, dando os passos sem se preocupar com o buraco, confiando que a gente não ia cair. Eu nunca esqueci essa imagem mental, né? Gente. É vendo? Bem, muito bom a gente ter lido até para ir pegando o texto, né? A gente colocou essa
que tem o Salmo 127, o nome é Abandono da Providência, de acordo com a Bíblia de Jerusalém. Nesse Salmo 127, ele traz também algumas coisas que a gente vai ajudar a gente a Entender. Aí, Eduardo, que é legal. Onde você está aí? Seus olhos são... Antigo Testamento, Salmo 127. Esse mesmo. Abandona a providência. Cântico das subidas, de Salomão. Se Yahvé não constrói a casa, em vão labuta os construtores. Se Yahvé não guarda a cidade, em vão os guardas. Então vigia os guardas. Você está mais perto. Yahvé não guarda a cidade, em vão vigia os guardas. É isso? Vigiam os guardas. É inútil que madrugueis e que atraseis o vosso deitar, para comer o pão com duros trabalhos. Ao seu amado ele o dá enquanto dorme. Sim, os filhos são a herança de Yahvé. É o salário, o fruto do ventre. Como flechas na mão do guerreiro, são os filhos da juventude. Feliz o homem que encheu sua aljava com elas. Não ficará envergonhado diante das portas ao litigar com seus inimigos. Aqui a gente vai ver depois do JP, mas assim, é interessante como ele coloca que de nada adianta você fazer se não for um propósito divino. Então, ou seja, não adianta você querer ser autossuficiente, ter essa ansiedade pela que as coisas aconteçam. Se não for do tempo da providência, a gente vai estar simplesmente fazendo algo em vão. Existe até uma questão que a gente pode puxar assim, o contexto judaico, a questão da coletividade muito presente neles, né? E uma coisa que a gente observa, a questão de preocupar-se, né? Muitas vezes a gente está contando demais apenas com as nossas forças, né? É muito individualista. E quando você para pensar que você vive em comunidade, né? Você tem que parar para pensar que cada pessoa tem uma função especial dentro daquela comunidade, né? E, por exemplo, o Snap Date diz é, por exemplo, você fazendo um trabalho da universidade. Você fica, meu Deus, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. E eu sei que o outro não vai fazer, então eu tenho que fazer. E aí você vai virar noite e tal, porque você quer tirar 10. Não, peraí, né? Você tem que ver que as outras pessoas estão ali para ajudar também, né? Cada um tem um papel importante. E eu acho que isso é interessante, né, dentro do contexto judaico, porque eles eram uma sociedade com essa coisa da coletividade extremamente forte, né? Então, eles tinham que também ter essa confiança no próximo, né, no outro. E, acima de tudo, ter essa confiança em Deus, foi quem guiou essa comunidade desde a sua origem. Um carinho muito especial nessa devoção que o povo judeu tem, né? Essa devoção pelo Deus do monoteísmo, né? Aquela passagem bem simbólica em relação a isso do maná, né? Quando eles estavam no deserto. Sim. Que a gente já até tem um... Que a providência divina, né? Aí também ele fala a questão de que não adianta você acordar muito cedo ou deitar muito tarde para comer o pão com dos trabalhos. Ao seu amado, né, aí a gente entende aquele que é ligado realmente, né, tem sintonia com o divino, ele o dá esse pão quando dorme. E aí tem uma nota de rodapé que diz assim, literalmente, né, no sono, termo aramaico talvez acrescentado. As versões leram, quando ele cumula de sono seus amados.
O título hebraico, viu no amado Salomão. Ele fala que isso aqui seria se referindo a Salomão. E no sono, talvez o sonho de Gabaon, que aí depois a gente vai ver mais na frente o que é Gabaon, que lugar de sacrifício que Salomão foi lá fazer esses sacrifícios, e que no sono de Salomão, Deus, então, falou com ele, né? Aí vai ver isso depois. Outra coisa que ele fala também é interessante, que a herança de Yahvé são os filhos. Né? Os filhos é um salário, o fruto do ventre. Ele faz a comparação com o guerreiro, como flechas na mão do guerreiro são os filhos da juventude. Feliz o homem que encheu sua aljava. A aljava é aquela, o suporte das flechas, né? Que encheu a sua aljava dessas flechas, não ficará envergonhado diante das portas. Aí tem uma questão das portas, que é onde eram realizados os processos e os negócios. Onde você ia ter tratativa, né, que falaria ao litigar de litígio, né? Sim. Com seus inimigos e tal. Era como se fosse o fórum, né? O tribunal. Mas aí ele falando dessa questão da descendência, né? Que a gente vai ver mais na frente também, aí nesse rodapé C, que na verdade esse rodapé C se refere à providência, lá em cima, ao título. Sim, sim. Ele diz assim: o trabalho do homem está voltado ao fracasso se Deus não o fecunda. Pão cotidiano e descendência são dons de Deus. Então, aí isso vai trazer a questão do pão nosso, a cada dia, o pão diário. Lembrando disso hoje. O pão diário. Com essa coisa do dons e repentes, né? O nosso em cada dia nos é hoje, né? A gente confiar na providência de Deus. E é uma coisa que está na mesma passagem, né? No Sermão da Montanha. E a gente for pensar assim, como a natureza já nos provém o que a gente precisa para a sobrevivência. Quando falta é porque a gente não sabe usar direito, a gente não sabe distribuir direito. Mas onde a gente passa, a natureza produz frutos, alimento, ainda os animais que a gente precisa também. Enfim, mas é realmente como ele está dizendo aí, o pão e a descendência são dons de Deus, né? São coisas naturais da criatura que o Criador, quando criou, pensou nisso. Como a evolução se processa através, né, da sobrevivência, do instinto de sobrevivência, desse instinto de sobrevivência precisa também ter a perpetuação das espécies. É interessante que você falou essa questão da natureza, né, que nós temos tudo na natureza. Sábado teve uma reunião com a Claudiana sobre a questão de sustentabilidade, e ela trouxe exatamente 2 perguntas de O Livro dos Espíritos que tratam exatamente essa questão, que é por querermos o excesso que a gente causa o desequilíbrio. Ou seja, seria possível convivermos todos assim bem se não fosse o egoísmo do ser humano. João colocou um comentário aqui, eu não tinha visto, vi agora. Ele disse que estava pesquisando o texto grego e vi que tanto em Mateus como em Lucas a palavra é a mesma, etne, que acho que quando a gente estava falando em gentios. Certo. Não sei por que os tradutores colocam gentios em Mateus e nações em Lucas, se a palavra é a mesma. Interessante. A palavra etne vem de etnos, que é nação. Coisa que pois é. E o tradutor, João, nesse caso é Haroldo, viu? é Haroldo que fez a tradução. Então, vale marcar aí para perguntar a ele que ele conheceu. Aí André acrescentou que com o Antigo Testamento o termo ganhou uma conotação mais pejorativa.
com o antigo. Isso em relação a gentios? O dicionário Douglas, foi dali que eu extraí essa frase, ou essa conclusão, porque ele diz que realmente o significado grego são nações, mas quando os judeus se apropriaram da ideia de que eram eles um povo eleito por Deus, eles separaram-se como se fosse uma nação isolada e passaram a chamar de gentios todos aqueles que não eram judeus. Inclusive, chamar um judeu de gentio era uma grande ofensa, porque os judeus, segundo o dicionário, eles eram continuamente tentados a se afastar das leis da Torá com a idolatria, por exemplo. Aquele trem, né, que a gente viu que parece que ele pegou algumas práticas do Egito, né, etc. E tal. Então, é uma palavra com uma certa conotação assim, brasileira. Tornou-se, né? Eu queria sugerir, eu acho que isso é o importante, inclusive um dos propósitos do estudo dos NEPs, Brasil afora, o propósito de Haroldo, que colocou isso, é exatamente que nós pudéssemos nos ajudarmos, crescer, enriquecer a pesquisa bíblica, enfim, que cada grupo, tendo um ponto de vista, pudesse então auxiliar o outro, inclusive tendo a maturidade para ver que a sua colocação não tinha tanta, às vezes, talvez, tanta coerência, né? Isso com relação ao fórum. Então, eu acho que seria muito bom a gente ter essas anotações, eu ver que a gente poderia centralizar isso, essas anotações em relação à tradução. A gente já viu, em alguns momentos a gente já viu, às vezes, o que parece um erro ortográfico, enfim, para avisar o Dória. Num lugar tal, porque isso não vai ter edições posteriores, você vai melhorando. Né? E por mais que você leia uma edição, um livro, sempre você vai encontrar um erro aqui e acolá. Né? Aí seria interessante. Sugiro Jesus. Vamos eleger. Eu queria sugerir alguém da internet, internauta, que pudesse aí no seu computador, pudesse já ir colocando, sabe? E compilando aí essas questões. Por exemplo, por que se João viu que a palavra grega é a mesma, tanto em Mateus como em Lucas, por que Haroldo adotou gentio em um e nação em outro? Né? Será que é pela característica de cada um dos evangelistas? Né? Um falava para os judeus, outro falava para... Não sei, aí Haroldo poderia nos explicar. Realmente é a mesma palavra. Vou vir aqui dicionário de interlinear, que tem um texto grego. Mas vamos lá, né? Assim, só essa questão, a questão da descendência é uma coisa que veio no Antigo Testamento. Eu lembrei do trecho não separável que Deus juntou, né? E aqui Jesus falava, né? Não deixe que aquele que criou o homem desde o princípio, criou macho e fêmea, que foi dito. Por essa razão o homem deixará seu pai e se ligará à sua mulher, e não farão mais os dois serão uma só carne, né? Assim eles não serão mais dois, mas uma só carne, né? Então, essa coisa da descendência é uma coisa que está muito presente dentro da cultura judaica e que eles levavam muito a sério, né? Uma das principais prerrogativas é isso, de você perpetuar a sua espécie, que é quase como se fosse uma coisa sagrada, né? Coisa da descendência. E por isso a descendência e o pão seriam esse tipo. Especialmente se nós considerarmos a descendência como a oportunidade da reencarnação, portanto a questão da evolução. Né? Aí que a coisa fica realmente há uma necessidade daquilo. É sagrado mesmo. E agora o vídeo, né? Eu pensei a gente assistir um hoje, porque são 17 minutos ao todo. Aí o primeiro, 70. Deixa eu passar o link pro pessoal aqui. Não esqueçam de usar o acelerador.
passar o link para vocês do vídeo que a gente vai ver aqui. Como sempre, vou fechar o áudio e vocês fiquem à vontade para já assistir. O link está aí no bate-papo. Até já já.
Pessoal, todos já viram o vídeo? Tem alguém vendo ainda? Esse que é a voz, esse que é a voz. Eu já vi aqui a porta, hein? Oi. Seu computador. Essa computação eu não vi diferença. Não, tá. Pode abrir, eu acho. Já baixei aqui, tá tranquilo. Ó, a André perguntou ali, ó. Vamos comentar agora ou ver o outro? Vamos comentar agora, o outro fica para a próxima semana. Quer Isso. falar de alguma coisa? E comentar alguma coisa sobre o vídeo? Bom, assim, a gente tem uma tendência a fazer uma leitura material, né, da passagem. Eu fico pensando se essa não eu fico pensando assim, se nós conseguirmos nos desmaterializar no sentido do desapego, que aí é o vídeo, né? O título desse vídeo. João quer falar um negócio, mas... Fala aí, fala, deixa eu falar. Pode falar, João. Não, o que me chamou a atenção na fala do Kivitz foi quando ele enfatiza, né? A gente não andar preocupado nem ocupado. Aí eu fui ver aqui o texto, como é que está no grego. A palavra que Mateus usa é a mesma que Lucas, mas aí eu ia correr ali no dicionário para ver como é que o dicionário coloca as traduções. Porque assim, na minha visão pelo menos, o termo em português ocupado é você estar com foco em alguma coisa para atender uma necessidade, né? Se a gente não tiver ocupações para ter o alimento, né? Nem que seja para trabalhar a terra para ter a semente, ou para ter a nossa vestimenta, a nossa moradia, a gente vai correr um risco muito grande de estar jogando tudo para a providência para que outras pessoas, né, de forma indireta, venham nos prover os recursos materiais. Então, assim, eu acho que a palavra em português, se ocupar, ela não tem um sentido assim de descrença em Deus ou de falta de confiança. Ela tem a ver com, nós somos seres inteligentes e nós temos, né, o dever de buscar, pelo nosso trabalho, produzir coisas que são necessárias enquanto a gente está encarnado, né? Agora, o preocupado, concordo com ele, né? O texto de Mateus e Lucas fala o quê? Não andeis ansiosos, né? Não andeis inquietos, aí tudo bem. Mas não andeis ocupados, eu acho que no português, pelo menos, pode dar uma má interpretação. Eu não acho que não seria legal falar ocupado, não. Realmente, João, é fácil confundir esse texto e trazer... O perigo é a gente interpretar esse texto como se fosse um incentivo à ociosidade. Né? Não fazer nada, esperar tudo de Deus. Igual tem gente que transporta tudo para Deus. Deus que vai resolver, né? Então, acho que a gente, quando encarnado, a gente tem que ter... Não digo ficar assim, louco, alucinado para ganhar muito e tesourar, né, guardar um monte. Mas, assim, acho que no dia a dia a gente tem que se preocupar, né? Olha só, eu acho que a questão, se a gente faz a interpretação material, a gente entra num dilema. Muito grande. Poxa, preciso fazer algo. Kardec, inclusive, ele fala disso aí depois. Né? Assim, é como se fosse um estímulo a você realmente jogar da cima tudo e aí. Isso daria um desequilíbrio na sociedade. Eu fiquei pensando, sabe, no que enquanto a gente lia, refletindo assim, os mendigos, né? Porque em São Paulo você vê muito mendigo, né? Pessoas que estão sem na rua, eles não querem saber se vão comer ou não, eles não fazem maldade, não estão ligados em droga, mas também eles não querem saber se eles vão dormir hoje aqui, ou vão para um albergue, né? Às vezes a pessoa tem... Então eles vivem assim, aquela coisa assim, de preocupar. Mas você seria meio alienado, né, de tudo, né? Acho que Elias ali, ó, Elias e João, né? Elias citou o Salmo, né, no deserto. Então, você lê aí, Maior? Então, achei radical o rompimento com o trivial. Lembrei de Saulo no deserto com Áquila e Prisca.
Durante o dia, o trabalho e à noite, o evangelho. O evangelho deve estar na oficina, nas ruas, no coração, já dizia Emmanuel. Aí João faz o comentário. Isso, Elis, penso que o foco da mensagem de Jesus é o nosso estado interior, de inquietação ou de confiança, né? Inquietação ou confiança. Aí o que eu queria assim, citar, primeiro, essa questão, por exemplo, do doutrina espírita. Não existe na doutrina espírita nenhum profissional da fé. Todos são trabalhadores, né, ganham o seu pão de cada dia, o seu trabalho e tal, e dão sua contribuição na doutrina. Você não vai, pelo menos, você vai achar um desse, não, esse aqui é o palestrante que é sustentado, né, pela casa e só faz palestra. Não existe essa pessoa. Ou não deve existir. Na doutrina espírita não existe. Pode ter um movimento, alguma pessoa que não compreendeu bem. Mas eu fico imaginando o seguinte: se nós conseguirmos ter um desapego, né? Como é que a gente consegue medir o desapego? Né? Eu acho que é nas perdas. Sabe? Você quer medir realmente, você possui algo que você perde. A tua reação àquilo, à perda, que vai determinar realmente como é que você está. Isso é a minha percepção. E aí, de repente, essa questão da vestimenta, essa questão do que comer, né, do que beber, são questões espirituais. Aquela a roupa da núpcia, né, a roupa nupcial, né, que está na parábola. Que dá na parábola de você. Então, essa roupa, essa vestimenta está garantida, a providência, na sua própria criação, ela já prevê que você terá a sua vestimenta condizente, né, nesse estado. Você vai estar bem alimentado, porque você vai estar... Você vai também, tipo assim, fez uma reforma íntima já, bem preparado, né, espiritualmente. É porque a gente sabe que, para quem é desmaterializado, comida e bebida já não é outra, né, é outra questão, sabe? Então, a gente não deveria se preocupar com isso. Agora, eu acho que se aplica na questão material quando a gente verifica a questão dos excessos. E aí eu repito novamente uma frase de Chico Xavier. Ele diz assim: Chico, você é feliz? Sou. Eu como 3 vezes ao dia. Né? Então, na minha leitura, Chico dizia que nas questões materiais, que para ele importava era manter o corpo físico. E a alimentação era necessária. Então ele comia café, almoço e janta, mas era necessário. Então, ele não tinha as preocupações e limitações que eu tenho de querer ter um carro, de querer ter uma casa, de querer viajar. Ele não tinha essas inquietações. Né? Uma coisa que eu achei interessante no vídeo, falando sobre isso, sobre comida, né? Qual é a posição que eu estou assumindo, né? Quanto a mim, qual a minha postura, né? E que eu acho que se aproxima um pouco daquela filosofia que está contida na oração de São Francisco. Que será que eu estou ali constantemente trabalhando para ter o que comer, ou eu estou sendo o sal da terra para o meu próximo, né? Eu estou sendo o alimento para o próximo. Né? Será que eu estou pensando mais em quem vai prover para mim, ou deveria estar pensando em como eu vou prover para o outro, né? E aí eu achei muito interessante, porque está dentro do sermão da montanha também, essa questão: vós sois o sal da terra. Renato, como é que a gente, através do próprio trabalho, contribui à sociedade, né? A pergunta de o que é um talmidim? Sim, até lembrei de talmid, discípulo, talmidim, discípulos, né? Porque o sufixo in é o plural no hebraico. Certo. Então, talmidim é inclusive o nome dessa série que o René Kivitz faz. Ele é talmidim 1, 2, 3, 4. Então, o discípulo de Jesus Então, talmid. Na verdade, não é nem discípulo de Jesus, é discípulo em geral. Mas no caso dele é em relação a Jesus. Né? Ele estava falando em nós se posicionando como discípulos de Jesus, né? Almejando ser um talmid, um grupo dos talmidim. Então, esse é o sentido. Então, uma coisa que eu acho que tem que ficar clara é o seguinte: que a gente só se inquieta, só tem ansiedade, né, pelas questões materiais.
pela aquisição, seja na questão do possuir, seja na questão de posições sociais, de títulos ou de status. Se a gente conseguir ter um desapego que ele sugere, a gente não tem mais, porque o tempo de Deus é a eternidade. Kairos. Esse menino aqui vai longe. Ele vai fundo, ele busca. Ele comentou, né, sobre essa palavra, o que quer dizer mesmo. Kairos é o tempo eterno, o tempo divino, é o momento, é o ápice, é algo que seria atemporal, mas é um tempo. É eternidade, né? É um tempo sagrado. Já botou um comentário ali, né? É a devoção de Mamon, é isso? É quando você falava nas preocupações que a gente tem, né? E com essas questões fúteis. Não, assim, Que na verdade são acessórios, né? se a gente se voltar para a simplicidade, né, que não tem a ver com pobreza, miserabilidade, mas se a gente se voltar para a simplicidade, você vive melhor. E aí a ciência vai mostrar, né, quando tem ataque fulminante, ataque cardíaco fulminante, quando tem depressão, enfim, essa vida louca que a gente vive, né, na questão do ter que ganhar para poder comprar, para poder não sei o que e fazer, isso aí acaba ali. Faz bem mesmo. Acaba com a gente. Até agora a gente vinha estudando assim, para a gente não se preocupar muito em tesourar, né? Falar muito de riqueza, de bem de Tá aí, e essa né? passagem ela vai além, né? Não se preocupe muito, não se preocupe nem mesmo com o essencial, com o necessário materialmente para a sobrevivência. E a pessoa poderia até dizer, não estou juntando dinheiro, mas eu só estou trabalhando para poder comprar comida. Esse é válido, né? E eu acho que a tônica maior dessa passagem é não se preocupe nem mesmo com o necessário. Mas eu não acho. Não é simplesmente se ocupar, não, a gente tem que comer, tem que fazer, né? Mas se preocupar, Sim, exato. Ter aquela ânsia que nem mesmo pelo necessário. a Nayara comentou semana passada, né? Como ela teve esses momentos assim de. Sim. Você lembra? Lembro. De chegar no fim do mês, puxa, o dinheiro está acabando e agora o que eu faço? E dá uma angústia porque. Da úlcera, da azia, da uma série de fatores, né? Principalmente quem tem, assim, conta, pagar, a responsabilidade da saudade, essas coisas todas você tem que prover. Agora, a palavra que eu estava metendo todos os comentários, ocupação e preocupação. É ocupar antecipadamente. Sofrer antes, né? Você sofreu antes, você fica naquelas. Não é o dia de amanhã, Jesus tinha passagem também, diz, não se preocupe com o dia de amanhã. Porque cada dia traz suas pré. No final da gente está nessa aí. Então, acredito que essa palavra de Jesus não foi direcionada para você no mesmo estágio, embora nós estejamos em patamar evolutivo parecido, mas ela vai calar em qualquer ser no estágio que ele se encontre. Vai estar naquele degrau e vai entender. E ele pode estar no estágio evolutivo ainda, de ter seus apegos, de ter suas preocupações, mas vai chegar com um objetivo. Ele vai procurar dosar aquilo, vai procurar racionar, assim, ter mais razão nas suas atitudes. Já como ele pode melhorar dentro do corpo, não se ocupar, isso já vai trazer para ele um bem-estar muito grande, né? E o Quevides, né? Ele já começa dizendo que é um ponto profundo, né? Quer dizer, é um contato profundo, e não assim, se desprender totalmente. Aquele que quiser tem que se desprender totalmente. Desprender totalmente, certamente, não é o que a nossa Bíblia colocou, dizendo que a gente vai viver assim como os mendigos na rua, vou dormir aqui, amanhã vou dormir ali, não é bem assim, mas é trabalhar, ter sua ocupação, ter viver nessa ansiedade louca, né? Nessa agitação louca. O desprendimento, na minha concepção, é um sentimento interno, certo? Quer dizer, eu tenho esse computador, esse aqui é algo externo, mas eu não estou preso a eles.
né? Eu posso perdê-lo, eu posso ser assaltado, ser roubado, e aquilo não vai me causar uma angústia, então, o desapego, o desprendimento não significa eu não ter nada externo. Eu consumo algumas coisas, mas eu... Não sofrer quando perder. Exatamente, eu não tenho Depender disso. Então, isso eu acho que é interessante. E a Regina coloca ali uma coisa que é muito interessante. Penso, Pode ler. ela diz assim: penso que estamos vivendo angústias pelo vazio existencial, do sentido de vida. Índices de suicídio em países ricos são onde não faltam bens materiais, está cada dia mais afligindo a alma humana. É o índice de suicídio. Quer dizer, né? Onde não tem preocupação em relação a... É porque falta o sentido, né? a isso. Quando tirou o sentido da sobrevivência, você vive para lutar pelo... Quando você atinge esse grau, e aí? É aquela grande decepção do milionário. Porque ele diz, eu quero o ápice, porque é o ápice da felicidade. Quando chega lá em cima, ele vê que as sensações, os sofrimentos e a dúvida são as mesmas, o vazio continua o mesmo. Então, esse desapego vai nos levar a um verdadeiro sentido de existência. Pode. Vocês acham que os verbos comer, beber e vestir estão no sentido espiritual na passagem ou no sentido material? Eu acho que sim. Na verdade, assim, todo sentido para mim de Jesus é espiritual. Embora ele pegasse os elementos... Bem mais rápido que isso. Ele pegava os elementos da compreensão melhor das pessoas, os elementos do cotidiano. Mas tudo com profundidade muito além da questão material, com certeza. Eu acho que ele tem um grau de satisfação. O próprio vida de Jesus, né? Cada momento, cada diálogo que ele tinha, tem uma exemplificação que encaminha a uma coisa maior, né? O fato dele próprio, apesar espiritual. o fato dele ter exercido a carpintaria, ele não se... a própria postura dele de se preocupar em trabalhar, em ter uma ocupação. Mas com certeza Jesus não vivia preocupado com o salário da casa, em faltar alguma coisa. Mas ao mesmo tempo ele multiplicou. Agora, só uma coisa que eu fico imaginando é o seguinte: quantas mentes, quantas orações se levantavam diariamente para Chico Xavier, pelo bem que ele fazia, que rede de proteção ele recebia, de tanta gente que ajudou, né? Quando você se dispõe a ajudar, é fato que você vai colher auxílio. Então, você jamais ficaria, se for pensar nesse material, você jamais ficaria desamparado, né? Se você for uma pessoa que ajuda, sempre vai ter alguém que vai lhe auxiliar de alguma forma. Se eu não pensando só na questão material, sabe? Na questão do vestir, na questão... Realmente, Paulo, e pensando no que você está falando, tem uma coisa na minha cabeça: quando falta alguma coisa, é porque a gente precisa que falte. Você concorda com isso? Quando falta alguma coisa, é porque a gente precisa refletir alguma questão aí que está precisando. É porque, na verdade, o problema não é a falta. Que necessidade eu criei? Eu criei uma dependência, né, induzindo a necessidade. Então, eu acho que é o inverso. Eu criei uma necessidade que não deveria ter criado. Né? Então, a falta não é porque a coisa faltou, na minha concepção. É porque estou sentindo falta. Eu criei uma necessidade de algo que era talvez fútil, era supérfluo. Eu estava pensando agora, vendo no livro dos Espíritos, uma passagem que mata as perguntas, na verdade, uma das respostas, fala que, na verdade, a miséria não deveria existir, né? A pobreza sim, mas a miséria não. A miséria seria fruto do próprio egoísmo humano, né? Aquela mesma passagem que você trata dos recursos materiais, né? Eles estão aí, seriam suficientes para se perdoar muito. Por conta do nosso egoísmo, né? Por conta dessa coisa de ajuntar, né? Nesse sentido, será que uma pessoa que passa
que morre de fome era para ter morrido mesmo de fome, né? Fico pensando na tua fala, sabe? Sim, não. Né? Eu acho que enquanto humanidade, como a gente até estudou, né? A gente é responsável por esse fato. Não deveríamos, enquanto humanidade, permitir que isso ocorra. Né? Embora a gente saiba na doutrina espírita que nada é por acaso, né? Que uma pessoa não morre a esmo, não morre... dificuldades não acontecem sem que a gente precise, mas não deveria de fato acontecer no mundo esse fato das pessoas morrerem com fome. Concordo com você em relação a isso. É uma responsabilidade da Terra enquanto humanidade. Sim. Lê aí. Sim, João comentou e Regina também aqui. Pensando no fato de os judeus antigos não considerarem a alma separada do corpo, ou seja, para eles a visão era focada no todo da vida, matéria e espírito, então penso que Jesus englobava na mensagem as duas dimensões. E Regina diz, complementando, estamos na matéria espiritualizando-nos. Concordo. Então, realmente, eu acho que é no livro dos Espíritos que tem essa questão de como nós temos a missão de intelectualizar a matéria. Mas que você tinha duas perguntas, não foi? Não, eu falei, pode fazer até duas. Agora dois, sim, ok. Então vamos passar. A gente vai passar agora por questões assim, mais de rodapé de aluno, vai ser mais rápido, né? Só algumas palavras. Deixa eu contar. Beleza. Algumas palavras, né? Inquietez. Inquietar-se, ter ansiedade, estar ansioso, estar preocupado. Essa é a colocação. Em seguida, olhar. Fixar os olhos. Eu acho que o que está em parênteses é literalmente, né? E em seguida ele expande. Entre aspas. E depois ele expande, né? O significado, olhar atentamente, minuciosamente, dirigir o olhar, ver claramente. Porque quando ele fala olhar, eles passam isso. É quase como se ele dissesse, né? Atente os passamentos. Exatamente, observar. Não é só tipo, olha, moça. É diferente. Acho que os psicólogos falam muito assim, a gente não vai ouvir o paciente, uma escuta, né? Uma palavra que define assim, uma posição mais ativa, né? Uhum. Valência. Ser melhor ou de maior valor, ser superior, valer mais, ser excelente. E é bem claro, né? E a gente não pode esquecer, como a doutora atrás, que os animais, né, quer dizer, são seres inferiores na criação, né, no sentido de que eles servem-nos para que a gente possa progredir. Não significando que a gente deva maltratá-los, deva usar e abusar. Ao contrário, ele deveria exatamente, por ter a consciência, ele deveria ter a amorosidade. Na questão evolutiva mesmo, né? Na questão evolutiva, nós somos os mais evoluídos que ele. Mas sem as bactérias não existiria nada na Terra. A gente não conseguiria fixar o nitrogênio. Só questão evolutiva mesmo. Nós somos extremamente dependentes dos seres animais. Menor que eles. Já fomos como ele, né? Essa é uma discussão maravilhosa. Tinha até algo a acrescentar, mas se for entrar. Não fomos como eles. Aí vem uma questão que é o princípio espiritual estagia, mas não fui eu, não foi você, que foi o verme, que foi, né? Isso é importante, porque senão a gente estagia no reino mineral, né? Reino digital. No princípio espiritual. Né? Aí a individualidade, ela se conclui, dizemos assim, no reino nominal. É importante. Chamar atenção para o verbo, porque eu acho que não está correto. Porque valer, você não
um significado de valer não é valer mais, você também pode valer menos. Então, valer no sentido de ser melhor, de maior valor. Não é somente esse sentido. Pode ser esse sentido na passagem, mas o verbo valer Mas é porque é na passagem, né? é na passagem. É, porque ele No está na contexto, passagem. ele fala dentro do contexto que ele está utilizando. Olha Ele isso. traz o sentido que ele quis colocar. Porque na verdade nós estamos falando de palavras que Tá dentro? a gente está adaptando para a nossa linguagem, né? Para os dias de hoje, né? Mas dentro de um contexto. É, É dentro de um texto. Fazendo comparações, né? E não uma análise É porque assim, citada não valores. só da Valores. palavra em si, né? Tem mais do que eles. Mas é importante. A gente não tem um valor maior que o ave. É nesse sentido. Oi? Não, veja só. Aí na doutrina espírita, bem dentro da escala evolutiva, né, a escala, vamos dizer assim, hominal, ela está superior à escala animal, vegetal e mineral. E todos esses seres estão para servir na direção. Agora, é interessante essa questão do mais evoluído, porque aí tem uma via de mão dupla. Nós somos mais evoluídos nesse cara, mas ao mesmo tempo nós deveríamos ser mais devedores, por ter mais conhecimento, por ter mais aquisição, Tem mais responsabilidade. mais responsabilidade. E aí quando o Chico, tem aquela passagem, né, que o Chico diz assim, minha irmã, não, que uma pessoa chegou a beijar o Chico, não faça isso, não passo de um verme. Aí a irmã diz assim, não ofenda o verme, porque ele cumpre perfeitamente a função de transmutação, né, tal. Nós ainda somos muito distantes de cumprir a nossa missão. Então, aí o Chico passou a se chamar de subverme, né? Mas isso assim, é uma questão interessante, porque é claro que a nossa função, vamos dizer assim, é muito mais complexa e não é feita de forma autômata, né? De forma assim, não como um verme faz. Né? Mas o que eu acho que é que chamar a atenção é para isso. Nós temos uma função. Qual é a função? Amar. Então a gente está distante disso aí. É o amor englobando tudo, né? Todo o ser humano. E tem um aspecto também da sua pergunta, traz uma lembrança de que a Lula falou uma coisa interessante. Quando eu observava os rabinos estudando, tem aquele mais antigo, aquele que é considerado mais sábio, então ele saía conduzindo, digamos, outros 70 rabinos, que também estavam estudando com ele, ele ia vendo a interpretação do cara, mas quando um ia dar a interpretação, aí ele, não, isso aqui não foi ele, é o outro, quer dizer, que ia ver visões diferenciadas, então isso é importante, nesse contexto nosso, tem quem sabe mais e quem sabe menos. Qual a pergunta que é mais sábia, mais inteligente, mas o aspecto que você está compreendendo a questão. O desapego poderia se dizer também, eu acredito que, não sei se você vai entender o que eu quero dizer, mas a gente também está apegado ainda às questões acadêmicas, né? A visão, às vezes, cartesiana, falando isso. Então, a gente também tem que desapegar, ou seja, relaxar, não se deixar se angustiar, porque a gente tem uma visão diferenciada do outro, você está vendo um verbo que não está bem colocado, porque a sua visão está correta, porque você está vendo sobre outro aspecto. Isso é importante que você coloque, porque desperta a gente para a realidade que outras pessoas, também outros grupos, estão vendo assim também. E a gente vai poder falar essa linguagem comum, que é compreender o Evangelho conjuntamente, e não criar uma pessoa todo mundo nivelada no mesmo nível de entendimento e compreensão, mas que nós sejamos essa pluralidade de aprendizado bem conjunto. Então, isso é muito importante. Voltando aqui São sempre bem-vindos. o que Então, assim, para mim, que eu vou aprendendo também. Paulo estava comentando sobre texto, né? É óbvio que a gente vai trazer uma interpretação muito mais profunda, mas queria lembrar um vídeo que eu já compartilhei, vou até aproveitar e botar de novo, que é de um astrofísico chamado Neil Tyson. E o título do vídeo, se eu não me engano, é Uma Verdade... Eu me esqueci totalmente, uma verdade absurda. Não é esse não. É um que ele reflete justamente comparando os humanos com os animais. Em uma parte do vídeo, né?
vai fazer um raciocínio, na verdade, ele está falando sobre vida fora do planeta. É um raciocínio bem interessante. Mas ele começa comparando o ser humano com os macacos. Né? E aí ele disse, nossa, o ser humano tem 1% de diferença genética para os macacos. Né? E há uma diferença assim, cognitiva tão grande que a gente percebe e dentro desse 1%. Então ele fica pensando, será que a gente é muito mais evoluído realmente do que a gente acha em relação aos animais? Né? Ou essa é uma perspectiva de orgulho nossa? Aí, assim, é algo para se refletir, né? Porque realmente o que o Paulo falou, esse sentido de superior aqui não é é dentro da escala evolutiva realmente. Não é. Na verdade, tem pessoas que têm condutas animalescas e outras pessoas que conseguem compreender e praticar uma conduta muito mais com esse amor. Né? E vemos condutas animais que muitos humanos não faz. É verdade. Né? Em termos de fidelidade, em termos de respeito, em termos de, até mesmo de resgate, de resgatar, de colocar a sua vida em risco. Com certeza. Vamos lá passar, mas isso aí a gente vai voltar, que é interessante. Vai ter que acontecer ele tá Côvado. Medida de comprimento do latim, cotovelo, cada do antebraço, cujo valor aproximado variava entre 46,2 e 66 centímetros de acordo com a região, Roma, Babilônia, Palestina. Quando ele diz aqui, qual dentre vós pode quietando, qual dentre vós pode quietando se acrescentar um côvado à sua estatura? Aí aqui a gente já vai pegar o gancho com o próximo slide, com estatura, para a gente poder entender. Aí, estatura ou tamanho da pessoa, idade, tempo de vida, duração da vida. Expressão ambígua, utilizada com a intenção de explorar o duplo sentido do termo. Esse recurso era utilizado frequentemente por Jesus em sua fala. Então, vou ler de novo para ver se vocês vão ter outra conotação, né? Qual dentre vós pode, quietando-se, acrescentar um côvado à sua estatura? Então, faz mais sentido, né? Quando a gente... Tamanho ou idade, né? Tamanho ou idade. Quando a gente leva, principalmente Vai ser esse aqui, né? Vai esse aqui. Esse aqui é o de baixo. E aí, só lembrando que na Bíblia de Jerusalém, ele diz assim, quem dentre vós, com as suas preocupações, pode acrescentar um só côvado à duração de sua vida? Já traz o outro significado de estatura. Traz um dos. Dentro dessa palavra aqui. Isso. Já traz uma interpretação. É um sentido, né? Porque é complicado a tradução. A gente sabe que o trabalho de tradução não é fácil. Ele está falando côvado. Côvado é centímetro. Centímetro, você não vai aumentar centímetro na sua vida. Mas literalmente, seria a estatura. Mas Jesus quis colocar com os dois sentidos. Não sei de onde ele tirou isso, mas realmente, segundo ele, Jesus utilizou os dois sentidos. Se nós pegarmos Lucas, aí diz assim, qual dentre vós pode, inquietando-se, acrescentar um côvado à sua estatura? É igual a Mateus. Eu não entendi, por que ele falou isso? Qual dentre vós, inquietando-se, quer dizer que ele está dizendo que quando você se inquieta, você não pode acrescentar. Você pode alterar a lei natural. Não, por exemplo... Eu queria só completar aqui, só no Lucas assim, você vai entender agora. Portanto, se não podeis o mínimo, que seria, na minha, assim, você aumentar um côvado, um só côvado, por que vos inquietais a respeito do restante? Aí eu lembro de Francisco de Assis, aquele livro de Francisco de Assis,
quando ele estava, assim, muito preocupado com a problemática da humanidade. Ele disse assim, ó, Faça o seu. Faça o seu. Né? Faça o seu, não fique... Porque cada um de nós tem uma possibilidade. Dessa possibilidade é o Eliarodo, quando disse que foi encontrado um mendigo na rua que morreu de frio e que tinha lá recomendações para o presidente dos Estados Unidos do que ele tinha que fazer. Ela encontrou isso em uma palestra aí. E ele disse assim, olha, então, como é que a gente vai querer, né, falar para alguém, por exemplo, o que é que eu tenho que falar para o Francisco de Assis, eu nas minhas dificuldades, sabe? O que eu tenho de dizer a Jesus? E olha, foi o que aconteceu com Judas. Judas disse, olha, está muito de pagar, né? Precisa dar uma apressada nesse negócio. O que aconteceu? Acabou se suicidando. Então, não adianta, se a gente não tem o mínimo, a gente não pode aumentar um pouco a nossa cura. Não adianta apressar as coisas, né? Não adianta apressar as coisas, querer mudar, inclusive nesse caso, fazendo essa comparação, as leis da natureza. Não é que eu vou querer crescer em tamanho ou de repente, instantaneamente, ter mais idades, que é algo que eu não tenho controle. Devido às minhas limitações. Você entendeu a passagem agora? Você entendeu a passagem agora? Está chegando lá? A ideia é a seguinte, qual de vós pode mudar alguma coisa ficando preocupado? Por exemplo, está preocupado Não, isso com a aí eu pegada do entendi, eu trabalho. só não entendi a relevância de você ficar mais velho ou ficar mais novo. Ah, sim. Não, na verdade, ele cita isso como coisas que nós não podemos alterar. Certo. Você concorda com isso? É basicamente isso. Principalmente, assim, eu não sei se tem a ver, mas tem a letra de Renato Russo que diz assim, né? É preciso amar como se não houvesse pessoas como se não houvesse o amanhã. Porque na verdade não há. Ou seja, eu não sou dono desse amanhã. Eu não posso dizer que eu estarei aqui amanhã, eu não posso afirmar isso. Né? Isso pertence ao divino. Então, eu tenho que amar hoje, porque amanhã pode acontecer amanhã, para eu poder dizer eu te amo, para eu dizer, né? Para ter essa relação. Então, eu não consigo acrescentar. Eu não vou acrescentar uma duração maior da minha vida, excepcionalmente, e ainda mais inquieto, ainda mais preocupado. Sabe o que eu É quase lembrei? como se você tivesse, eu quero mudar o impossível porque agora eu estou preocupado. Né? Sim. Só que não. Agora eu não vou caber. Agora é que não vai Lembra da passagem do jovem rico, né? Vou pular uma fase da vida, né? Só se tiver uma bola mágica para puxar os filmes. O pular da adolescência. Quem é? Às vezes a gente, Quem quando eu era pequeno, eu queria crescer assim. Quem é? Quando Quem crescer. é? Em criança. Tem até um ponto, vocês podem encontrar, que chama o Fio Mágico, francês, que o menino, ele era inquieto, insatisfeito com a vida, aí em determinado momento aparece uma mulher toda de branco, entrega para ele uma bola mágica e ele pode puxar os fios da vida. Aí depois ele vai puxando, de repente quando ele se vê, tá velho, um monte de coisa acontece. É bonita essa história. Não. Você acaba O fio mágico. a passagem do Pode jovem achar na rico. internet, acho que tem, é francês. Sempre me recordando daquela passagem que o jovem rico vai conversar com Jesus para perguntar, né, o que é que precisa fazer para seguir, porque já com Jesus já isso aqui. Jesus fala, né? Vende teus bens e me segue. Ele saiu chateado e logo depois sobre o resto da história que ele acabou correndo, não foi? Uma corrida de não foi? Né? Quer dizer, como a gente, né, a gente fica tão preocupado com algumas questões, não sabe que pode ser na esquina. Algo ocorra, né? E aí a gente, tanta preocupação nenhuma, né? Em tudo, né? Eu E às lembrei vezes a também. gente até nem dorme, né? Preocupado com amanhã, o que tem que fazer, né? E fica a noite sem sono, né? Preocupações.
E às vezes a gente é muito previdente. É. Prepara tudo, Tudo. deixa tudo Planeja, organizado, né? faz todo o É. planejamento, aí diz, não, agora eu vou, É. tudo vai correr certo, como se pega Às vezes até se eu não pode. colocar a vontade de Deus, ou seja, assim faz lei de vida, né? Eu lembrei daquele que a gente estudou, o Pai Nosso, né? Aquele versinho, seja feita a vossa vontade. Como é difícil para a gente admitir que tem coisas que a gente não pode controlar. E que a gente tem que fazer a nossa parte, mas até um certo ponto, depois entregar. Então, É. isso que você está dizendo tem que Aí na para frente. isso, Né? eu recomendo, ele já falou já isso aí, livro Crônicas de Humberto de Campos, as três orações. Aquele Humberto texto. Campos, três. Não, o livro Crônicas, é Cartas e Crônicas. Aí tem o capítulo, acho que é o 3, que é as três orações. André vai ter que ir agora. Um abraço, André. Eu vou chamar a atenção para a hora também. Sim. Então, tá bom, né? Sim, Estamos encerrando, inclusive a gente vai ficar nesse slide já. Já tá. Então, se os mentores já estão saindo, André saiu, ficou só a luz. fechou, né? A luz não é de André, ficou lá, a luz Olha, paradinha. eu estava extremamente angustiada com algumas questões de trabalho, né? Eu dava atenção de alterar a lei de na apresentação de criança, né? Mas estava tão angustiada, né, assim, pensando, mas será que eu não estimulo as mães a abandonar seus filhos? Será que isso é certo? Será que é errado? Será que o certo é não estar para ficar com o menino mesmo? Minha missão está abdicando eu nessa neura, tu levar a Cazuza para casa, né? E o Cazuza, isso, ele pode achar que bem calado. Se você ficar me sentado aqui, Carol, qual é a sua missão? Deixa que Deus compra dele. Cazuza. E ele disse que foi embora. E me deixou o resto da viagem assim, né? Assim, quase não consegui chegar dirigindo em casa. Mas é uma boa frase para terminar o dia, né? Compra sua missão e deixa comprar com dele, né? Bom, então nós vamos ficar 15 dias, é isso? A próxima é dia 21, dia de Tiradentes, dia de Casamento também, Vai né? querer semana que vem? Não, né? É feriado. Já tem encontro, né? É feriado, olha, não, é aí só de hoje a 15, que a gente então retoma. Sim, é verdade, Diana. A gente vai na verdade, fazer em 3 reuniões, né? 3 a 4. É 3 ou 4? Talvez, acho que 3, talvez 3. Porque o espiritual, a parte espiritual tem muita. Não, a gente vai. Vai ter que selecionar, né? Sim. Vai dar pra gente destrinchar Fazer bem. uma tarefinha de fazer. A gente já pode, inclusive, fazer isso mesmo. A gente pode já pegar a parte espiritual toda, ver, e já mandar para o pessoal, porque aí vai ter, na verdade, o pessoal vai ter 15 dias e talvez 21 dias. Entendeu? Vai ficar coisa da parte espiritual no dia 5 de maio. Então não tem desculpa, né? Vai dar pra ler tranquilo. Aproveitando o desejo, do amar hoje, Maria, ok. Coração. Coração para você. Agora sim. Agora sim. O coração do mestre. Acalmou. Fazer alguma coisa mais? Então, diga aí, vamos fazer a prece, galera. Diga aí. Ai, eu pego meu pé. Diga quem vai fazer a Você prece. quer ver na internet o que quer fazer? É, Chega, não falou quase nada hoje. Hoje eu Mas ela não falou nada, ela escreveu alguma coisa. Uma observação. Ah, Será que Giana faz a prece? Giana, você pode fazer a prece? Sim. Sim, ela disse sim. Pronto, você consegue ativar o... Pronto, Tá, estamos... eu liguei. Tá ouvindo? Estamos. Bom. Então, neste momento final, nós nos unimos uma vez mais, com muita alegria, ao Mestre Jesus, agradecendo a oportunidade deste instante de sabermos da valorização do momento presente em nossas vidas.
conscientes que estamos, Mestre Jesus, de sentir dentro da nossa intimidade as tuas lições, que são os transformadores que necessitamos de estar acionando sempre, através da nossa boa vontade, para acalmar as nossas almas e poder dizer do muito obrigado pela vida que temos, pelos bens que estamos amealhando, sejam eles no plano físico e também no plano espiritual, porque estamos buscando entender que tudo pertence a Deus, que nos é dado de empréstimo para a nossa jornada, para o nosso crescimento intelecto-moral. Endereçamos nesses momentos finais da nossa reunião desta noite de hoje as nossas vibrações de muita harmonia, de muita paz para todo o nosso planeta Terra, onde houver aquele cadinho de sofrimento, de desentendimento e de inquietação íntima. Que as tuas vibrações amorosas, Mestre Jesus, possam chegar a cada cantinho de cada alma. E a nós, particularmente, também pedimos para que possamos nos sentir envolvidos pelo teu amor e deixar esta boa semente germinar em cada um de nós. E finalizamos dizendo o nosso obrigado, Jesus. Que assim seja.